Atenção, estudantes do Colégio Laurentino Martins. Essa aula é sobre introdução de matrizes. Segundo ano, né? Esteja sempre acessando o portal NET Escola, o portal Goiás Bem no Enem, que com certeza vai ajudar vocês bastante nos seus estudos. Então vamos lá. Introdução de matrizes. O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes seja cada vez mais aplicada em áreas como economia, engenharia, matemática, física, dentre outras. Vejamos um exemplo. A tabela a seguir representa as notas de 3 alunos em uma etapa. Se quisermos saber a nota do aluno B em literatura, basta procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna. Então vamos ver aqui, ó, segunda linha. Então nós temos aqui a segunda linha e a terceira coluna, que é esse número aqui, ó. Então, ó, essa tabela aqui a gente pode transformar ela numa matriz, ó. Como a gente já viu, ó, eu posso, por exemplo, aqui, ó, dizer que é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Aqui o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. Então, só para relembrar, aqui são as linhas, tá? Não esqueça disso. Aqui são as linhas e aqui são o que? As colunas. Então, que representa as colunas da matriz. Então, continuando aqui, ó, nós passamos agora para a segunda linha, ó. Então, segunda linha, primeira coluna. Se eu olhar esse elemento aqui, ele está na terceira linha, primeira coluna, a coluna da química. Então, do inglês, ó, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Aqui do mesmo jeito, ó. Segunda linha, terceira coluna, que é o elemento que ele está falando aí. Terceira linha, terceira coluna. Aqui segunda linha, quarta coluna. E esse aqui, terceira linha, quarta coluna. Agora vamos considerar uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, como no exemplo acima, mas colocados entre parênteses ou colchetes. Então, que é a forma, ó, parênteses ou colchetes, é a forma que a gente usa para representar uma matriz. Então, essa matriz é escrita em colchetes e parênteses, tá bom? Veja bem, ó. Então, aqui representa o número de quê? O número de linhas, como já foi falado. E aqui o número de colunas, ó, na vertical, ó. Então, isso aqui, ó, é o número de quê? De colunas. E aqui é o número de linhas. Então, não esqueça isso, tá? Em tabelas assim dispostas, os números são os elementos. As linhas são numeradas de cima para baixo. As colunas da esquerda para a direita. Então, isso aqui é muito importante, ó, vocês saberem. Então, as linhas é de cima para baixo. A primeira linha, segunda linha, terceira linha e assim por diante. Já as colunas, você vai começar da esquerda para a direita, ó. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Então, vou pegar até outro exemplo aqui, ó, para você entender direitinho. Vamos supor que a gente tem uma matriz B igual a 0, 2, raiz quadrada de 3, 1, menos 1 e meio, por exemplo. Então, veja bem, ó. Vou representar ela em forma de colchete, pode ser parênteses também, né? Então, ó, como que eu vou contar essas linhas? Então, aqui, ó, aqui é a primeira linha, ó, de cima para baixo, tá bom? E aqui a segunda linha. E as colunas? Eu vou vir da esquerda para a direita, ó. Primeira coluna, segunda coluna e aqui eu tenho a terceira coluna. Então é muito importante vocês saberem disso, ó. Primeira coluna.
da esquerda para a direita. Segunda coluna. Terceira coluna. Tabelas com M linhas e N colunas, MN números naturais e diferentes de zero, são denominadas matrizes M por N. Então eu gosto muito de colocar aqui, ó, M por N, né? Na tabela anterior temos, portanto, uma matriz 3 por 3. Veja mais alguns exemplos. Então aquela matriz do slide anterior, ela é uma matriz quadrada, que tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Já essa aqui, ó, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 2 por 3. Esta daqui é uma matriz do tipo 2 por 2, ó. O M é igual a 2 e o N é igual a 2. Ela é uma matriz quadrada, ó. Se a gente for analisar os tipos de matrizes especiais, né? Ela é uma matriz quadrada. Por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Pessoal, e para vocês também, explorando aqui, ó, para vocês irem identificando os elementos, ó. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for colocar os elementos aqui, ó, o A11 nessa matriz, ele vale quanto? Ele vale 2, tá? O A12, o elemento está na primeira linha, segunda coluna, é o menos 5. O A21 é igual a 1 dividido por 2, 1 meio, né? E o A22, ele é igual a 1 terço. Então, é importante vocês ir identificando isso aí, ó. Se eu, por exemplo, essa matriz aqui, ó, se eu chamar ela de A também, por exemplo, quem é o A1? Ó, vamos tirar os elementos aqui, ó. O A1 vale quanto? Vale 2, né? O A12, ó, primeira linha, segunda coluna, é o 3. O A13 é igual a menos 1. Depois, ó, o A21 é igual a 30. O A22, segunda linha, segunda coluna, é igual a menos 3. O A23, segunda linha, terceira coluna, é igual a 17. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido.